Brincadeira, né? O pessoal que não faz nada. Mas é... E a visão, Marcão? Marcão, você vem na minha frente, aí eu falo, depois você já volta para... Tá? Eu vou pedir para falar, sabe por quê? Tá, não. Continuidade. Tá? Senhoras e senhores, e todos aqueles que nos assistem e acompanham nossos trabalhos ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 32ª reunião ordinária de 2013. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Édio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Estando presentes mais de um terço dos senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião. Informo que serão discutidos e votados na ordem do dia os seguintes projetos. Em primeira e única discussão e votação. Projeto que propõe realização de exames de diabetes e colesterol nos alunos da rede municipal. Projeto que obriga as empresas e concessionárias a recuperarem os danos causados em vias públicas. Que institui a Semana do Combate ao Assédio Moral e de que institui a inutilização de bens móveis da Câmara Municipal. Nesse momento, convido o vereador Valdeci Fernandes para que faça a leitura de versículos da Bíblia Sagrada e que todos se possam ir em pé, por favor. Palavras do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás a minha palavra. Amém. Vamos passar à fase do expediente. Coloque em votação as atas da 28ª, 29ª, 30ª, 31ª reuniões ordinárias de 2013. A votação é simbólica, os vereadores favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Está aprovado as atas das sessões anteriores. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada verificação de presença. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Matérias do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Executivo. Balancete da Receita e Despesas, número 19 de 2013. Prefeitura Municipal de Mariporã. Balancete da Receita e Despesas referente ao mês de setembro de 2013. Solicito ao primeiro secretário, nesse momento, que faça a leitura das emendas das matérias do Poder Legislativo. Balancete da Receita e Despesas, número 20 de 2013. Câmara Municipal de Mariporã. Balancete da Receita e Despesas referente ao mês de setembro de 2013. Projeto de Lei número 112 de 2013. O Walid Ali Hamid dispõe sobre a proibição da fixação de propagandas ou anúncios nos postes de iluminação pública e nos pontos de ônibus do município e da outras providências. Projeto de Lei número 113 de 2013. O Walid Ali Hamid autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da
aquicultura familiar, bem como utilizar recursos na promoção de ações de apoio a incentivo à atividade. Projeto de Lei número 114 de 2013. Rafael Tadeu Martim, criar campanha odontológica nas escolas da rede municipal de Mairiporã. Projeto de Lei número 115 de 2013. Édio de Oliveira Souza dispõe sobre a proibição do uso de garrafas e copos de vidros em locais públicos destinados à prática de esportes e eventos voltados para o entretenimento. Projeto de Resolução número 13 de 2013. Walid Ali Hamid altera o artigo 66 do Regimento Interno. Projeto de Decreto Legislativo número 11 de 2013. Écio Minozzi Júnior dispõe sobre a concessão de diploma e medalha à Câmara Municipal de Mairiporã, à Associação Cultural Esportiva Deshicai de Mairiporã. Expediente recebidos diversos. Solicito ao segundo secretário que informe se existe relação de correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Telegramas do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em favor do município de Mairiporã. Ofício da Prefeitura Municipal de Mairiporã encaminhando o balancete mensal e demonstrativo de pagamentos a fornecedor referente ao mês de setembro de 2013. Câmara Municipal de Mairiporã, 15 de outubro de 2013. Luiz Carlos Bilhagalrão, chefe de divisão e secretaria. Está lido. Obrigado, vereador. Vamos passar às indicações. Solicito ao doutor Oswaldo, segundo secretário, que faça a leitura da ordem numérica das indicações dos senhores vereadores e vereadora. Relação de indicações. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos, indicações 956, 957, 986. Walid Ali Hamid, 979, 978 e 980. Vereador Valdeci Fernandes, 987, 988 e 1012. Vereador Ricardo Vieira da Silva, 992, 993, 994. Vereador Rafael Tadeu Martim, 995, 996, 997. Vereador S. Minozzi Júnior, 998, 999 e 1000. Alexandre dos Santos. Vereador Alexandre dos Santos, 1001, 1002, 1003. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira, 1004, 1005, 1006. Vereador Juvenil de Oliveira Dantas, 1007, 1008, 1009. Vereador Oswaldo Loureiro Filho, 1010, 1011. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 1013, 1014, 1015. Vereador Édio de Oliveira Souza, 1016, 1017, 1018. E vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, 1019, 1020, 1021. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar às moções. Convido o vereador Rafael Tadeu Martim para que faça a leitura da moção de congratulações número 11 de sua autoria. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente e aos internautas. Moção de congratulação número 11 de 2013. Senhor presidente, considerando que o Dia do Professor é comemorado hoje, dia 15 de outubro, considerando que tal data é comemorada em homenagem ao primeiro Estatuto do Magistério, promulgado por Dom Pedro I em 15 de outubro de 1827. E justifica a importância da educação na definição da igualdade social, pois ela é uma ferramenta de conscientização e de formação do cidadão. Considerando que, pelo decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos deveriam ter suas escolas de primeiras letras, tratando da descentralização do ensino, do salário dos professores, das matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até como os professores deveriam ser contratados. Uma ideia inovadora e revolucionária que seria ótima, caso tivesse sido cumprida. Considerando que somente em 1947, 120 anos após o referido decreto, ocorreu a primeira comemoração de um dia dedicado ao professor. Considerando que esses abnegados profissionais, que com competência e desprendimento ensinam e educam
com a paciência e a versatilidade de verdadeiros mestres. Com propósito impessoal de ensinar, que revigora nos alunos o desejo de descobrir e conhecer cada vez mais, que plantam a semente do saber, fazendo de suas mãos as mãos do aluno, de seus olhos, os olhos dos que admiram, de seus conhecimentos, o aprendizado de seus seguidores. Considerando que o profissional de coragem e movido pelo amor à educação constrói o futuro do nosso país, pois o ser humano é bem mais precioso e os professores trabalham na educação desse patrimônio. Considerando, entretanto, que o professor nem sempre é reconhecido devidamente pelos seus esforços, mas que por se tratar de um trabalho de essencial importância à comunidade, por participar ativamente na formação de cidadãos de todas as idades, esses profissionais merecem ser valorizados e estimulados para que melhorem cada vez mais sua atuação. Considerando as milhares de tarefas para corrigir as críticas, as noites mal dormidas, e que ser professor não é tarefa para qualquer um. Sem considerar, claro, a responsabilidade que eles exercem na sociedade. Principalmente porque, acima de tudo, ele é responsável pelo futuro de centenas de crianças. Considerando que todos os professores tomam para si a missão de ensinar, não só letras e números, mas ensinar paz, esperança, solidariedade, coragem, e que com o passar do tempo, com a correria do dia a dia, nós nos deparamos com tantas oportunidades e ocasião que deixamos muitas vezes de evidenciar. Valorizar ou comemorar datas e pessoas tão especiais que convivem ou convivem conosco, transmitindo tão sublime cultura e conhecimento. Apresentador da mesa, na forma regimental, depois de ouvir o colendo plenário, apresente moção de congratulações ao Centro do Professorado Paulista, o CPP de Mariporã, encaminhando à diretora Nazimília Monteiro Chama Ferreira e ao vice-diretor Armando César Pavanelli, em homenagem ao Dia do Professor. Plenário 27 de março, 15 de outubro de 2013, vereador Rafael Tadeu. Está lido, senhor presidente. Agora coloco em discussão algum vereador para discutir a moção. Com a palavra, senhor presidente. O vereador Rafael Tadeu, com a palavra. Se hoje nós estamos aqui, se nós lemos, são graças a vocês. O professor Écio, está aqui o professor Édio, e muitos outros professores. E eu tenho orgulho, porque eu também tenho uma professora na minha casa. Quantos alunos não ensinam a ler e escrever? E até hoje andam. E depois de ler também a moção, não teria tantas palavras, mas assim, agradecer a vocês por realmente estarem com a gente. Muito obrigado. Está lido, presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir a moção? Não havendo vereadores para discutir a moção, eu coloco em votação, que é simbólico. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a moção número 11 de 2013, de autoria do vereador Rafael Tadeu Martins. Vamos passar para o uso da palavra no expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores por ordem de inscrição para o uso da palavra. Vereador Écio Minozzi Júnior. Solicito nesse momento que o vice-presidente assuma os trabalhos. Com a palavra, o vereador e presidente da casa, Écio Minozzi Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores e todos aqueles que nos assistem pela internet, boa noite. Assina embaixo a moção de congratulações de Vossa Excelência, vereador Rafael. E Vossa Excelência colocou algumas questões significativas em relação a essa profissão de professor. Gostaria até de estender para os outros sindicatos, como a associação, como a POSP, como outros sindicatos na área da educação, a UDEMO, a PASE, que é o Sindicato dos Supervisores. Gostaria de estar enaltecendo os educadores. Essa semana,
a cidade de Mariporã, exatamente no final de semana, perdeu um educador, o professor Carlos Thiel, diretor da escola Pedro Galrão, durante 27 anos. Ele trabalhou até os 70 anos de idade, dia 3 de abril desse ano, e se aposentou de forma compulsória, ou seja, passou do tempo de trabalho, mas por gostar da profissão e por opção pessoal, ele continuou na escola até que a lei lhe colocou, né, aposentado, contra a sua vontade. Tanto é que era contra a sua vontade que o professor Carlos Thiel continuou frequentando a escola a partir do dia 4 de abril. Aposentou no dia 3, foi dia 4 de abril. Eu me sinto bastante triste pelo falecimento do professor Carlos Thiel, até vou propor um minuto de silêncio no momento oportuno, pela dedicação e pelo caráter e pela forma como ele conduzia. Tínhamos divergências de opiniões, porque é democrático, ele pensava educação de uma determinada forma, eu também penso educação, também em alguns momentos nós não concordávamos. Mas eu não posso deixar de enaltecer o trabalho educador. Por que eu estou falando dessa coisa triste nesse momento? Porque eu também, como professor, como diretor de escola, e mais na parte de gestão, né? Mas como professor, que é o momento que eu mais interagi com alunos, eu aprendi que, como o Carlos Thiel agora acabou de falecer, na verdade ele é uma pessoa que deixou muitas sementes, e ele, com a sua personalidade, com o seu caráter, pegando o Carlos Thiel como exemplo, ele e todos os professores, professor Edio, professor Nil, que também é formado em educação física, né? Os professores que nos ouvem, eles realmente, essas pessoas, elas deixam plantados sementes. E o Carlos Thiel se reproduz, né? Os seus valores que ele conseguiu colocar como educador na formação das pessoas que ele teve a oportunidade de conviver, nem todas, mas a grande maioria, ele deixou sementes. Então, a gente tem o Carlos sepultado, mas a gente tem o Carlos também com cada um dos valores. Eu tenho um professor, acho que no curso de matemática, que ele dizia o seguinte para mim, professor universitário, que nós somos um pouquinho de cada um dos nossos professores, mas não de todos. Nem todos os professores têm isso como característica. Daqueles que a gente lembra, daqueles que... Se vocês agora vocês que estão presentes, fizeram uma reflexão, eu acho que vocês vão concordar comigo. Vocês lembram de muitos professores que tiveram, de alguma maneira, significado, e nem sempre ensinando conteúdo. Nem sempre ensinando conteúdo. Muitas vezes é entender a dificuldade daquela criança, que não tem nada a ver com aprender conhecimento. Tem a ver com lidar com a vida. Então, essa é a essência da profissão de professor, de educador. Então, eu queria fazer essa homenagem a todos que conseguem deixar uma sementinha no coração dessas crianças, desses jovens. E eu tenho certeza que muitos educadores conseguiram mudar a vida de muitas pessoas, por serem pessoas que faziam muito bem, e nem todos fazem. Conheço muitos que não fazem. Conheço aqueles que pregam e fazem diferente, mas que deixou uma semente e transformou a vida de uma criança e de um jovem. Essa é a essência da profissão de professor, de mestre, que eu enalteço aqui nessa noite. E queria deixar aqui, apoiando a moção e colocando o meu posicionamento aqui como um professor, como uma pessoa que vivenciou durante 30 e poucos anos essa profissão. Mas a gente continua com a mania de achar que a gente tem condições de ensinar alguém. Mas o verdadeiro professor é aquele que tem consciência, que ele aprende com os seus alunos e com as pessoas que ele convive. Queria deixar registrado esse meu depoimento. E gostaria de estar falando para os senhores um outro assunto. Concluímos
fizemos todas as contas aí do resultado do nosso trabalho em relação à APAI, o vereador Marcinho, o vereador Valdeci e todos os senhores vereadores que ajudaram, e nós conseguimos depositar na conta da APAI líquido R$ 5.672. Foi a nossa contribuição daquele trabalho que nós fizemos em poucos dias, mas nós conseguimos colocar 208 pessoas naquele jantar, o trabalho dos vereadores e das suas assessorias, etc. E nós conseguimos dar esse resultado para a PAI, já está depositado na conta, o balancete já foi entregue para os senhores vereadores, né? E eu acho que a gente fez um trabalho dentro daquilo que estava no nosso alcance. A PAI continua precisando de ajuda, porque ela tem que deixar aquele prédio em condições de cuidar de crianças. Aí não são aquelas crianças que a gente lida no dia a dia como professor, mas crianças que têm outras necessidades e que eles precisam realmente de apoio. E lá estão professores cuidando disso. Boa noite a todos, obrigado pela atenção. Solicito ao vereador e presidente dessa casa que retorne os trabalhos. Vereador, para fazer uso da palavra, doutor Oswaldo. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Com a palavra, Marcos do Táxi. Senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio para o senhor Edivaldo Pereira Silva. Um momento oportuno faremos. Obrigado, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora e aqueles que nos assistem pela internet. Senhor presidente, eu queria enviar 2 ofícios ao senhor prefeito. Peço que seja oficializado o cientíssimo senhor prefeito municipal para que eu mesmo, em conjunto com o departamento competente, realizar a limpeza e a capina das laterais da escola Márcia Monteiro Pereira, no Jardim Residencial Alice. Isso na Vila Sabesp. Peço também que seja oficializado o senhor prefeito, a fim de que eu mesmo contate o departamento competente no sentido de que seja feita a limpeza no bueiro, em frente também à Escola Márcia Monteiro Pereira, no Jardim Residencial, antiga Vila Sabesp. E também não poderia deixar de, senhor presidente, de parabenizar o senhor prefeito, secretário da Cultura Luciana, secretário do Governo Marcelo, pela belíssima festa da primavera. Só isso mesmo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Oswaldo. Tem mais alguém? Vereador Édio de Oliveira Souza. Com a palavra, professor Édio. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres colegas vereadores, a todos presentes e aos internautas que acompanham nossos trabalhos. Bom, nessa data de 15 de outubro, dia do professor, eu quero parabenizar a todas as professoras e professores, como eu e o presidente Écio, o vereador Nil, que prestamos o mais relevante serviço à sociedade, que é educar, ensinar, e como dizia o mestre Paulo Freire, não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. E para homenagear todos os professores desse país, eu dedico esse texto baseado na poesia do professor norte-americano John W. Slater, Canja de Galinha para a Alma. Nasci no primeiro momento em que uma pergunta saltou da boca de uma criança. Tenho sido muitas pessoas em muitos lugares. Sou Sócrates,
estimulando a juventude de Atenas para descobrir novas ideias usando perguntas. Sou Anne Sullivan, tamborilando os segredos do universo sobre a mão estendida de Helen Keller. Sou Esopo e Hans Christian Andersen, revelando a verdade por meio de muitas histórias. Sou Darcy Ribeiro, construindo uma universidade a partir do nada no Planalto brasileiro. E sou Ayrton Senna, que transforma sua fama de herói esportista em recurso para educar crianças em seu país. Sou Anísio Teixeira, na luta da democratização da educação para que todas as crianças brasileiras tenham acesso à escola. Os nomes daqueles que exerceram minha profissão constituem uma galeria de fama da humanidade. Buda, Paulo Freire, Confúcio, Montessori, Emília Ferreiro, Moisés, Jesus. Eu sou também aqueles nomes e rostos que já foram esquecidos, mas cujas lições e cujo caráter serão para sempre lembrados nas realizações dos que educaram. Já chorei de alegria em casamentos de ex-alunos, ri de felicidade pelo nascimento de seus filhos e me quedei de cabeça baixa em dor e confusão junto às sepulturas cavadas cedo demais para corpos jovens demais. No decorrer de um dia já fui chamado para ser artista, amigo enfermeiro, médico, treinador, tive de encontrar objetos perdidos, emprestar dinheiro, fui motorista de táxi, psicólogo, substituto de pai e mãe, vendedor, político e guardião da fé. Apesar de mapas, gráficos, fórmulas, versos, histórias e livros, na verdade, não tive nada a ensinar a meus alunos, porque o que de fato eles têm de aprender é quem eles são. Eu sei que é preciso um mundo para ensinar a uma pessoa como ela é. Eu sou um paradoxo. Quanto mais escuto, mais alta se faz ouvir minha voz. Quanto mais estou disposto a receber com simpatia o que vem de meus alunos, mais tenho para oferecer-lhes. Riqueza material não faz parte dos meus objetivos, mas eu sou um caçador de tesouros, dedicado em tempo integral à procura de novas oportunidades para meus alunos usarem seus talentos e buscando sempre descobrir seu potencial, às vezes enterrado sob o sentimento do fracasso. Sou o mais afortunado dos trabalhadores. Um arquiteto sabe que se construir com cuidado sua estrutura pode durar séculos. Um professor sabe que se construir com amor, sua obra com certeza durará para sempre. Sou um guerreiro que luta todos os dias contra a pressão de colegas, a negatividade, o medo, o conformismo, o preconceito, a ignorância e a apatia. Mas tenho grandes aliados, a inteligência, a curiosidade, o apoio dos pais, a individualidade, a criatividade, a fé, o amor e o riso. Todos vêm reforçar minha trincheira. E a quem devo agradecer pela vida maravilhosa que tenho, senão a vocês, pais que me honraram ao me confiar seus filhos, que são sua maior contribuição para a eternidade. E assim tenho um passado rico em recordações. Tenho um presente desafiador, cheio de aventuras e alegrias, porque me é dado passar todos os meus dias com o futuro. Sou um professor. E ser professor é despertar no aluno o interesse de aprender. E agradeço a Deus por isso todos os dias. Senhor presidente, agora faço aqui agradecimentos e parabenizar o prefeito, o secretário da Cultura pela realização da Festa da Primavera. Também não posso deixar de agradecer e parabenizar meu amigo Wilson Sorriso, lá de Terra Preta, minha amiga Geni, por ter mais uma vez realizado a festa do Dia da Criança no Distrito de Terra Preta, no último dia 12. O evento já virou tradição na Terra Preta. O Wilson realiza a festa no bairro Colinas e a Geni, todo ano, realiza a festa na Praça Arlindo Carpes, no Jardim São Francisco II. Parabéns aos dois pelo altruísmo, a dedicação que tem com as crianças carentes do nosso Distrito Industrial. Aproveitando, senhor presidente, agora faço meus 3 ofícios. O primeiro
Um ofício ao senhor prefeito para que o mesmo, mediante o departamento competente, estude a possibilidade de instalação de luminárias na Rua Carpa, que é uma travessa da Rua João Gomes Pedroso, no centro de Terra Preta. Segundo ofício verbal, gostaria de requerer que fosse oficiado o senhor prefeito para que, juntamente com o departamento de trânsito, fiscalize a questão de cones colocados indevidamente por estabelecimentos comerciais em frente às suas dependências, suprimindo vagas de estacionamento nas ruas, principalmente nas ruas onde se instalam os centros comerciais. Terceiro e último ofício, senhor presidente, requer sejam procedida a manutenção nas duas traves do campo de futebol do Centro Esportivo José Ivan de Oliveira, no distrito de Terra Preta, que é um serviço de solda e pintura. Só isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Rafael Tadeu Martim. Com a palavra, vereador Rafael Tadeu. Mais uma vez, boa noite a todos, presidente, senhores vereadores, novamente, vereadora, público presente e aos internautas. Eu gostaria de iniciar aqui, parabenizando, aproveitar o professor Edio, o próprio o Marco do Táxi, parabenizar o Dr. Márcio Pampuri pela realização da Festa da Primavera, onde o nosso secretário de governo, Marcelo, com sua equipe, teve uma atenção, com o bem-estar de todos que ali estiveram. Foi uma festa muito bonita, com a apresentação de vários artistas, onde todos puderam desfrutar dessa comemoração com segurança. Professor Edio, o Wilson Sorriso, a gente participou todo mundo junto também, é interessante, parabenizar, aproveitar. E aqui eu queria também parabenizar o pessoal do Fernão Dias, que também organizou a festa pelo Dia das Crianças. Senhor presidente, eu gostaria também de citar sobre a audiência pública do Plano de Saneamento Básico, que é de suma importância para o nosso município, e ocorreu na última sexta-feira, dia 11, correto? No auditório da Secretaria de Educação. Lá estiveram meus assessores presentes, e hoje, novamente, foi apresentado o plano aqui aos vereadores, aqui no plenário da Câmara, onde foram expostas algumas alterações no plano, como, por exemplo, o prazo de concessão, que inicialmente eram de 20 anos e passaram para 30 anos, com revisões a cada 4 anos. E algumas outras alterações de programas, planos e metas. E tudo que foi apresentado, exposto no plano, o mais importante é que dentro dos prazos estipulados pelo Plano de Saneamento Básico, a concessionária possa realmente cumprir todos os programas, ações e metas para a nossa cidade, possa desenvolver na questão de saneamento básico, trazendo benefício à saúde, de qualidade de vida para a nossa população, que há muitos anos vem sofrendo nessa questão. E, senhor presidente, eu gostaria de aproveitar e fazer meu primeiro ofício, solicitando ao senhor prefeito, que determine o departamento competente, a implantação de luminárias nos seguintes locais. Rua José Bento Monteiro Lobato, Jardim Lúcia, Distrito Terra Preta, Estrada dos Marechais, Jardim Lúcia também, no Distrito Terra Preta. Essa solicitação se faz necessária por ocupar um papel fundamental com relação à segurança. A iluminação pública inibirá a criminalidade, além de embelezar as ruas e assim possibilitar novos investimentos nessas áreas. Meu segundo ofício, também solicitou ao senhor prefeito, que determine ao departamento competente capina e limpeza nos seguintes locais: Alameda dos Pelicanos, Sítio da Mata, Alameda das Gaivotas, também no Sítio da Mata. Essa solicitação se faz necessária devido à grande quantidade de mato, que traz risco de animais peçonhentos picarem a criança e algum morador ou pedestre. E no meu terceiro e último ofício, solicito também ao senhor prefeito que determine ao departamento competente asfalto ou concreto nos seguintes locais: Rua Geraldo Pereira de Lima, Jardim Carpe, Antiga Rua 6. Alameda dos Pelicanos, Sítio da Mata.
A solicitação se faz necessária, pois o asfalto ou concreto facilitará o deslocamento de moradores, pedestres e motoristas, além de economizar com serviços que teriam que ser feitos com mais frequências. Meu boa noite, muito obrigado a todos. Está listo, presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, tia Val. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, senhor e senhora aqui presente. Ofício número 18 de 2013 ao senhor prefeito. Venho através dessa pedir ao departamento competente para tapar buracos na rua Demétrio Leonidas Conides, na altura no número 75 e 530, no distrito de Terra Preta. Ofício número 17 de 2013, venho através dessa parabenizar o presidente dessa Casa de Leis, o senhor professor Écio, e o professor Édio, e o nosso secretário e vereador também, Nil, né, Nil? Os demais professores do Brasil. E parabenizar também o Dia das Crianças, que foi dia 12, tá, professor, do nosso país. Obrigada, está lido, professor. Obrigado, vereadora, pela homenagem. Próximo vereador inscrito. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Com a palavra, Marcinho da Serra. Me ligaram falando isso. Tem o Alexandre Boava e só. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores presentes e todo o público que nos acompanha ao vivo pela internet, boa noite. Senhor presidente, como secretário da Comissão de Orçamento e Finanças, gostaria que fosse enviado um ofício através do senhor, enfim, se for, não sei se a Secretaria de Saúde ou também Assistência Social, mas aí depois nós sentamos e verificamos quais entidades, qual é a secretaria que é responsável sobre a entidade Comunidade Terapêutica Vitória. Gostaria que fosse enviado nesse ofício, solicitando a prestação de contas referente ao ano 2012 e também gostaria que fosse enviado a ficha de entrada e saída dos internos, dos que foram internados naquela entidade, das vagas sociais. Tá? Por que isso? Nós temos aqui, foi lido semana passada e provavelmente irá entrar em pauta por esses dias, um projeto de lei aqui, a qual eles estão pedindo uma subvenção, e que não é muito, mas me causa estranheza da forma que está sendo pedido aqui. No artigo 1º, eles pedem logo um montante muito grande de entrada e depois mais 2 ou 3 parcelas aqui no valor pequeno, que não é um valor significativo, mas isso me causou estranheza. Por que esse valor de início agora, sendo que se viesse prestando conta, acho que isso já estaria diluído ao longo dos meses, não precisaria dar um valor grande nesse momento. Então, gostaria que fosse enviado esse ofício para que a gente pudesse esclarecer um pouco, porque eu estou em dúvida, realmente estou em dúvida aqui em relação à prestação de conta de 2012 e também das vagas sociais, que falamos aqui, até foi votado isso aqui, eu até estava aqui como vereador, e nós votamos aqui o ano passado, a lei de número 3.193, de julho de 2012, nós passamos também o valor, enfim, e falava no número de vaga social, mas eu nunca vi falar o número dessas vagas, quais pelas pessoas, se foram preenchidas, se não foram. Então, para que não reste nenhuma dúvida, para que até me esclareça, eu não estou duvidando, mas para que me esclareça, eu gostaria que viesse esse ofício, para que viesse essas documentações. Até para que quando esse projeto for entrar para votação, não haja nenhum tipo de obstrução, nenhum tipo de vistas no processo, para que pare tudo novamente. Então, para que a gente possa desenrolar o mais rápido possível, e se tiver que votar favorável, nós iremos votar. Mas eu quero esclarecer algumas dúvidas que pairam no ar aí para mim. Tá? Gostaria de parabenizar o prefeito e o secretário de governo e o secretário de cultura pela excelente festa que foi promovido nesse final de semana, quinta, sexta, sábado, domingo.
os 4 dias, eu estive os 4 dias na festa, rodei a festa inteira, todas as barracas, pude verificar o quanto foi organizado a questão da festa, segurança, enfim, não vi bagunça, não vi baderna, pelo contrário, os seguranças foram eficientes. Na quinta-feira eu vi alguma coisinha, mas umas 3 ou 4 pessoas eu via os seguranças retirando do local da festa, que estavam fazendo bagunça. Então, realmente gostaria de parabenizar pela organização da festa, que foi uma festa muito bem organizada e deu espaço para aquelas pessoas que falavam que não deu espaço, deu espaço dessa vez para todas as entidades do município. Acho que, se não me engano, foram 10 barracas no município, a qual não pagaram nada. Deram também espaço para artistas locais da cidade, nos 2 palcos, tanto no palco principal como no palco alternativo. Então, eu gostaria de agradecer e parabenizar o prefeito e também aos secretários, tanto de governo como da cultura, pela excelente festa, pela excelente organização da festa, senhor presidente. É só isso, obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Alexandre dos Santos. Com a palavra, o vereador Boava. Boa noite, senhor presidente, vereadores que compõem a mesa diretiva, vereadores que compõem o plenário, vereadora, a todos e a todas presentes, aos que nos acompanham pela internet, boa noite a todos. O motivo que me traz essa tribuna hoje, senhor presidente, gostaria de fazer um comunicado, na verdade um apelo, em convidar todos os presentes, aos vereadores que consigam levar a mensagem que eu até distribuir aí aos senhores, com relação à leitura de nosso relatório final com relação à Comissão Especial de Inquérito que instauramos nesta casa para apurarmos possíveis irregularidades com relação ao recolhimento do ISS, né, do Imposto sobre Serviço, empresa com prefeitura. Eu gostaria, em comissão esta que é formada por 5 membros, eu na qualidade de presidente dessa comissão, o vereador Marcinho da Serra na qualidade de relator, os demais vereadores Marco Antônio, Marcos do Táxi e Valdeci Fernandes como membros dessa comissão. O que eu posso afirmar aos senhores e a todos que nos acompanham pela internet é que será uma sessão bastante calorosa, como diz o meu querido e nobre vereador Dr. Ricardo. Dia 22, agora, na próxima sessão, senhor presidente, é que faremos essa leitura e nesta semana também faremos a divulgação desse trabalho. Está previsto 3 caminhões de som na cidade e 50 mil folhetos desses que vocês receberam aí em plenário. Eu gostaria também, senhor presidente, desse momento, se o senhor pudesse nos ajudar agora, acho que com certeza, com relação à divulgação pelo Jornal da Câmara, os portais eletrônicos dessa casa e os jornais locais, para que a gente, assim, possa encher esta casa de leis e, se necessário, também o telão lá na rua, para que as pessoas possam presenciar e de fato, enfim, melhorar o transporte coletivo dessa cidade. O comunicado é esse, senhor presidente. Agora eu gostaria de partir para meus ofícios verbais, senhor presidente. Gostaria de oficiar, na verdade convidar, que até já confirmou a presença, promotor de justiça Juliano De Simone, aqui de Mariporã. Esse é o meu primeiro ofício e já confirmou a presença, virá mesmo, né? Gostaria também de oficiar o senhor prefeito municipal, Márcio Cavalgante Pampuri, para que venha também, já está tudo confirmado. E agora eu gostaria de fazer um apelo a todos que divulguem, esse trabalho, aos senhores vereadores, que eu, em nome de, se assim permitirem, em nome de todos vocês aqui, fazer uso da palavra em nome dos senhores, para que a gente possa divulgar, na verdade, fazer um apelo para que a população
venha e prestigie, que é de extrema importância para o município, um assunto bastante pertinente, até porque eu me deparo com os senhores várias vezes aqui nessa tribuna, clamando um transporte melhor. É isso que eu gostaria, nesse momento, de contar com os senhores. Pois não, vereador? Uma parte. Senhor vereador, eu estarei dando apoio, colocando até na minha página no Facebook, e realmente convocando aqueles que sempre criticaram que não se toma nenhuma atitude, tá? Então, essa é a minha parte também com o senhor. Pode contar com a minha parte, tá? Obrigado, vereador. É só isso, senhor presidente. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Suas solicitações de divulgação e, inclusive, da questão do telão serão analisadas e, com certeza, atendidas. Próximo vereador inscrito, doutor Oswaldo. Vereador Valide Ali Amid. Com a palavra, vereador Aladim. Senhor presidente, daqui mesmo, só gostaria de oficiar o senhor prefeito para que faça a operação tapa-buraco no trecho de asfalto da estrada Laramara e também no trecho de terra da mesma estrada, que faça o patrulhamento, por favor. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito. Vamos fazer um minuto de silêncio pelo falecimento do professor Carlos Tiel, a meu pedido, e do seu Edivaldo Pereira da Silva, a pedido do vereador Rafael Tadeu. Obrigado. Vamos passar para a ordem do dia. Serão discutidos e votados os projetos de lei número 106, 107, 108 e 109 de 2013. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei número 106 de 2013. Projeto de lei número 106 de 2013. Edio de Oliveira Souza dispõe sobre a realização de exames de diabetes e colesterol nos alunos da rede municipal de ensino e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o professor Edio, autor do projeto. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, esse projeto de lei é muito importante porque ele visa a preservação e dignidade dos direitos das nossas crianças. E ele busca dar atendimento às crianças da rede pública de ensino, oferecendo a elas exames gratuitos de colesterol e diabetes. E, como sabemos, hoje, para que os pais possam controlar, né, o nível de diabetes e colesterol no sangue das crianças, deve começar cada vez mais cedo. Nós estamos vendo aí a qualidade de vida cada vez mais estressante da população, a alimentação cada vez mais química, e temos médicos aqui que podem estar, com certeza, afirmando que muitas famílias não têm condições hoje de estarem fazendo esses exames aos filhos devido ao dia a dia, a correria, e acaba, como professor, vivenciando esses exemplos, acaba sobrando sempre para as escolas, hoje, ocupar o lugar dos pais. E essa preocupação, realmente, tendo, com esse projeto aprovado,
as escolas fazendo esses exames, estaremos, com certeza, cada vez mais cedo controlando o nível de colesterol e diabetes em nossas crianças. Então, eu peço aos colegas que votem favorável a esse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o projeto de lei? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação que é simbólico. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 106 de 2013. Passaremos agora para o projeto de lei 107 de 2013. Peço para o primeiro secretário leia a sua emenda. Projeto de lei número 107 de 2013. Rafael Tadeu Martim dispõe sobre a recuperação de danos causados em vias públicas por empresas e concessionárias de serviço público e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei 107. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rafael Tadeu, autor do projeto. A justificativa, senhor presidente, do projeto de lei 107 de 2013 dispõe sobre a recuperação de danos causados em vias públicas por empresas e concessionárias de serviço público e da outras providências. O município de Mariporã tem sérios problemas com buracos e valetas abertas que são causadas pelas empresas concessionárias de serviços públicos. E que depois de terminadas as obras de instalação, manutenção ou conserto, de suas instalações, o estrago que causa nas vias e passeios públicos atormenta muitas vezes por meses a nossa população. Isso aqui, muitos de nós já passou por isso e ainda passam, Muitos dos buracos e valas existentes nas vias públicas são reflexos de outros abertos por ditas concessionárias. Se não bastasse isso, quando as concessionárias resolvem tapar os buracos, o fazem por empresas terceirizadas de forma precária, gerando novos aborrecimentos à nossa população. Pensando nisso, apresento o presente projeto de lei para solucionar esses problemas, trazendo benefício à população e à administração pública. Pela relevância do projeto, eu conto com os nobres pares para a sua aprovação. Muito obrigado, senhor presidente. Está lido. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o projeto? Não havendo vereadores para discutir o projeto, eu coloco em votação que é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 107 de 2013. Passaremos para o projeto de lei 108. Peço para que o primeiro secretário leia a sua emenda. Projeto de lei número 108 de 2013. Ricardo Vieira da Silva institui no calendário oficial do município a Semana de Combate ao Assédio Moral e da outras providências. Estamos em fase de discussão. Algum vereador para discutir? Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Ricardo Vieira. Senhores vereadores, esse projeto, ele chama-se, é um projeto que oficializa a Semana de Combate ao Assédio Moral. Principalmente o assédio moral no trabalho. E qual que é a finalidade desse projeto? A finalidade do projeto, para combater o assédio moral que trabalhadores sofrem muitas vezes em seu local de trabalho. E o que é o assédio moral? Muitas pessoas não sabem o que significa isso. Assédio moral, pela definição, é toda e qualquer conduta abusiva, gesto, palavra, comportamento, atitude, que atente por sua repetição ou sua sistematização contra a dignidade ou a integridade psíquica e física que uma pessoa se faz dentro de um serviço, ameaçando o seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Eu já vi muito disso.
principalmente com os funcionários que já são funcionários de casa e muitas vezes submetidos a uma chefia que muitas vezes praticam essa atitude. Estudos demonstram que, geralmente, o assédio não está relacionado à produtividade, mas, muitas vezes, à disputa de poder. O assédio, ele passa a atrelar uma dimensão psicológica fundamental às pessoas. A inveja e a cobiça, que levam os indivíduos, muitas vezes, a controlar o outro e querer tirá-lo do caminho. A Constituição Federal prevê em seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e até aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito da vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. No seu parágrafo 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. No seu parágrafo 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Em seu parágrafo 3º, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Na condição de assédio moral, o elemento importante é de que são invioláveis a sua intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano moral e decorrente de sua violação. Aqui eu deixo claro o seguinte, que os reflexos de quem sofre assédio moral são extremamente significativos. Vão desde a queda da autoestima até a existência de problemas de saúde, depressão, angústia, estresse, mal-estar físico e mental, cansaço exagerado, irritação constante, alteração do sono, diminuição da capacidade de concentração e memorização, isolamento, mudança de personalidade, aumento de peso e emagrecimento exagerado. Sendo assim, é de responsabilidade do poder público criar artifícios para combater o assédio moral, seja ele no órgão público ou na sociedade civil. Teremos uma sociedade politizada atenta aos direitos e deveres a partir dos momentos em que o cidadão respeitar a si próprio e entender que o direito do próximo é um dever de todos. Solicito aos vereadores que façam a reflexão sobre esse projeto. É como se fosse uma extensão de um processo de bullying no serviço público ou no serviço de trabalho, né, de qualquer pessoa. Então, queria que os vereadores votassem favorável a essa matéria. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o projeto? Coloco em votação que é simbólica. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 108, de autoria do vereador Ricardo Vieira da Silva. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 109. Projeto de Lei 109 de 2013. Mesa diretiva dispõe sobre a inutilização de bens móveis de propriedade da Câmara Municipal. Coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação que é simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 109 de 2013. Passaremos, nesse momento, à explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Eu queria falar. Rafael Tadeu. Mais uma vez aqui, boa noite a todos. Essa aqui é bem rapidinha. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar, que eu esqueci de parabenizar, olha, vocês me desculpem, mas o vereador Nil aqui, que também que é o professor, né, o professor Nil, e pela organização da festa, o nosso secretário da Cultura, o senhor Xana. Então, para não deixar passar batida aqui, a gente tem que agradecer a todos. E eu gostaria de enfatizar a indicação 996. O senhor prefeito substituir a placa de sinalização
proibido o trânsito de caminhão na rua Firmo Campos, altura do número 368, e instalar uma placa sinalizando proibido parar e estacionar na rua Laudemiro Ramos, poste ao lado da padaria, ambas no Jardim Fernão Dias. Senhor presidente, está lido. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito. Gostaria, então, nesse momento, de dar duas informações aos senhores. Hoje à tarde nós tivemos uma reunião com a secretária de Obras, Tirciana, e a procuradora-geral, doutora Regina, que apresentou as alterações do plano de saneamento básico. Desde o ano passado, audiências públicas foram feitas, o plano foi alterado e o Executivo fez uma audiência pública. De uma maneira muito gentil, veio aqui apresentar para os vereadores. Provavelmente virá logo em seguida como projeto de lei para que nós possamos apreciar. Na verdade, o plano, hoje, o município, por lei federal, tem a obrigação de apresentar um plano de saneamento básico que vai subsidiar um possível contrato de concessão ou vai nortear os serviços de água e esgoto, né? A água tratada e o esgotamento sanitário. Esse plano, hoje apresentado, tem um prazo de 30 anos de se realizar, foi apresentado com detalhes, não é? E nós temos que saber também que aqui em Mariporã, pelo fato de ter havido uma concessão de 30 anos com a concessionária atual, a Sabesp, e num momento em que o país tinha um outro regime, nós não tínhamos o que temos hoje. A fundamentação, o ordenamento jurídico permite e determina que tenha uma agência reguladora para cuidar que o contrato seja cumprido. O contrato ele tem prazo, tem metas a serem cumpridas e ele tem também de 4 em 4 anos a ser alterado se tiver necessidade. E o não cumprimento das metas e dos prazos pressupõe multas severas para a concessionária ou até a perda da concessão. Então, eu gostaria de deixar bem claro que vai vir para casa o plano em definitivo pelo Executivo assim que estiver pronto. Então, eu gostaria de deixar esse alerta. O segundo é reforçar, já foi feito o convite, mas a próxima sessão, eu acho que ela é uma sessão que ninguém pode perder. É uma sessão histórica. Nós, há uns dias atrás, 2, 3 sessões atrás, nós estávamos discutindo a atuação dos vereadores e do Legislativo. Aqui vai vir um resultado de uma comissão especial de inquérito que fez a análise do transporte coletivo. E pelo que eu sei, pelo pouco que eu consegui captar da comissão, que teve um trabalho árduo aí durante quase 90 dias, nós vamos ter notícias muito interessantes. Eu acho que se fosse vocês, não perderia essa sessão. E convido a todos para estar presente aqui. Dia 22, terça-feira que vem, a nossa próxima reunião ordinária no horário regimental. E convido a todos os presentes, aqueles que nos assistem pela internet, que divulguem essa situação. Por quê? Porque diz respeito a todos. O transporte coletivo na cidade não é apenas do usuário, diz respeito ao desenvolvimento da cidade. Não podemos perder de vista o trabalho sério que foi feito por essa Casa de Leis. Parabenizo o vereador Boava, presidente, o relator, o Marcinho, o Marcos do Táxi, da comissão, o Marco Antônio e também o vereador Valdeci Fernandes, que tiveram um trabalho nesses quase 80, 90 dias muito árduo. Então, convido a todos para a próxima sessão, que ela vai estar imperdível. Boa noite a todos.